Povo de Deus, povo abençoado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu tenho a alegria de me dirigir a você, meu irmão, você, minha irmã, neste momento, para lhe falar de um assunto imensamente importante e primordial na vida cristã, que é a nossa salvação. Muitas pessoas supõem que salvação é meramente ir para o céu depois da morte. A maioria dos compêndios de soteriologia dizem que salvação é o livramento do mal. E salvação é muito mais do que isso. Salvação é muito mais do que ir para o céu. Salvação pela salvação. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do cristão. Pela salvação, nós recebemos o tipo de vida que Deus vive. O cristão agora dispõe da vida meramente humana e da vida divina dentro de si, e ele irá desenvolver esta vida divina dentro de si. A salvação nos traz a mente de Cristo. Como você percebe, os benefícios da salvação são inimagináveis. O apóstolo Paulo, referindo-se às bênçãos da salvação, ele diz assim no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas supõem que aqui se está tratando do futuro no céu. No entanto, os versículos seguintes nos mostram que se trata de algo a ser vivido aqui na terra. Porque diz assim o verso 10, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. De modo que podemos verificar que aqui a palavra de Deus está se referindo a benefícios aqui na terra mesmo. E Paulo então diz que jamais o olho humano viu, não é? Nem em nossa imaginação jamais chegamos a perceber tudo quanto Deus tem para aqueles que o amam. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus é aquele que obedece a Deus. Então, quando somos obedientes a Deus, somos pessoas salvas. As bênçãos são inimagináveis. Mas para falarmos a respeito de salvação, é necessário falarmos, primeiramente, do projeto de Deus para o homem. E este projeto de Deus para o homem, nós podemos encontrar justamente nos primeiros capítulos de Gênesis, que nos fala da criação. E eu quero ler para você Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe só, o homem foi feito parecido com Deus. O homem foi feito desta forma gloriosa, grandiosa. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
No projeto de Deus nós podemos destacar, aqui neste capítulo 1 e também capítulo 2 do livro de Gênesis, alguns itens do projeto de Deus para o ser humano. Primeiro, o homem foi feito parecido com Deus para expressar Deus. Se fomos feitos à imagem de Deus, é para expressar. A imagem expressa aquilo que somos. Então, o homem foi feito para expressar Deus, manifestar aquilo que Deus é. Você pode imaginar a grandeza do ser humano, como ele foi projetado por Deus? O homem foi feito para expressar o poder de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus, a perfeição de Deus, o amor de Deus, a majestade de Deus, em suma, a glória de Deus. O homem foi feito para manifestar a glória de Deus. O homem foi feito para jamais falhar em seus procedimentos. Foi capacitado por Deus para vencer absolutamente todos os obstáculos da caminhada. Foi feito por Deus para, em todos os seus relacionamentos, proceder em amor, sem qualquer egoísmo. Então, assim foi feito o homem. Este é o primeiro item do projeto de Deus. Alguém sequer imaginou que pudesse ser assim? Passou pela cabeça de alguém? Ou o apóstolo Paulo tem razão no que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9? Segundo, o homem foi feito para ser rei sobre toda a criação de Deus, como representante de Deus. É o que diz aqui no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Quem tem domínio é o rei. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós temos 5 esferas de reinado, mas são 5 esferas do reinado que verdadeiramente ocupam as esferas totais da vida do homem. Primeiro, reinar sobre as multidões para Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Os peixes do mar. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ali você vai encontrar parábolas que são chamadas de parábolas do reino dos céus. Uma dessas parábolas, o Senhor Jesus fala em lançar as redes para pegar peixes. Ele não está cuidando de peixes, ele está falando de multidões. Pescar multidões para o Senhor. O homem, então, foi feito para dominar as multidões. Dominar as multidões para Deus, como representante de Deus. E como o homem vai fazer isso? Através da pregação da palavra de Deus, para que os homens sejam salvos e sejam totalmente edificados na verdade, a fim de usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para o ser humano. Então, o primeiro reinado, esfera de reinado do homem, é o reinado sobre as multidões, o domínio sobre as multidões. A segunda esfera do reinado do homem é: tenha ele domínio sobre as aves dos céus. A primeira parábola do capítulo 13 de Mateus, ali você encontra a parábola do semeador, e o Senhor Jesus diz que a semente que foi semeada à beira do caminho, vieram as aves do céu e se apoderaram delas. E na interpretação da parábola, o Senhor Jesus diz que as aves do céu são Satanás. Satanás e seus demônios. Então o homem foi feito, segundo a esfera de domínio do homem, foi para dominar o mundo espiritual. Ter domínio sobre o mundo espiritual. Ter domínio sobre Satanás e seus demônios. Terceira esfera.
de domínio do ser humano, é reinar, tenha ele domínio sobre os animais domésticos. Os animais domésticos são um símbolo de nossos pensamentos, desejos e sentimentos que compõem a nossa alma. Então o homem foi feito para ter domínio próprio, com capacidade de se dominar totalmente. Dominar os seus pensamentos, dominar seus desejos e dominar seus sentimentos. Assim foi feito o homem. A quarta esfera de domínio do homem é reinar sobre toda a terra. Simboliza reinar sobre as circunstâncias. O rei de todo o universo é o Senhor. A parte do universo que cabe a cada um de nós são as nossas circunstâncias. Então, esse reinado sobre as circunstâncias significa que o homem foi feito para ser feliz, para ser saudável, para ser próspero financeiramente. Foi feito para ter uma família harmoniosa e feliz. Foi feito para realizar todos os seus sonhos. O homem foi feito para viver uma vida boa, perfeita e agradável sobre a terra, tendo tudo embaixo do seu domínio.